Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti, Shanti, Shanti. Eu estou aqui com a Betânia. Nós vamos fazer um satsang entre nós dois e possivelmente compartilhar com o grupo mais tarde. E aí, Betânia, o que você conta aí das suas investigações e contemplações? Então, professora, a última, principalmente, assim, né, me trouxe algumas dúvidas a respeito do que eu estou chamando de reflexo, sabe? Eu contei para você de uma experiência, né, de me perceber como a luz, aquele que está imutável, sempre presente, né, e que não é os meus pensamentos, e que o meu próprio intelecto percebe isso. E eu tenho até, né, queria trazer isso, olhado para isso com um certo apego, né? Nossa, que legal isso daqui que eu estou experienciando, né? E eu estou chamando isso do reflexo individual, como se fosse, olha, isso é o reflexo no meu aparato, no meu corpo sutil, mas isso é o reflexo individual, essa experiência, né? Eu sei que com os ensinamentos do Vedanta, esse reflexo, ele é a consciência porque os ensinamentos me apontam isso, mas eu não experiencio essa ilimitação, eu experiencio esse reflexo como individual. E aí, na última aula, eu fiz uma pergunta que é o seguinte, será que eu estou apegada nesse reflexo individual que também é uma experiência? Isso não me ajuda a me assumir como uma consciência ilimitada? Eu posso ficar com esse, entre aspas, reflexo, que é essa luz que eu percebo que ilumina, e também com essa compreensão de que essa luz que ilumina é ilimitada, entendeu? Então, eu estou com uma dúvida com relação a isso. E na nossa última aula, você falou um pouco do reflexo, e aí eu não sei se eu estou chamando o reflexo, como é o das escrituras, ou essa luz não tem nada a ver com reflexo. O reflexo é a própria mente, o próprio jiva, né, com os 3 corpos, e não essa luz. Então, eu tenho uma dúvida com relação, várias dúvidas, acho que é aí, né, professor? Eu acho que eu entendi mais ou menos a sua questão, o seu ponto, e é tudo muito simples, Betânia, porque o que ocorre é que o intelecto, o jiva é muito mais bem compreendido e definido como o reflexo da consciência no corpo sutil, né? Então, nós temos esse reflexo, essa senciência humana, né? Esse indivíduo, né, que percebe o seu meio ambiente, né? E sabe que ele percebe, ele experimenta e sabe essa autoconsciência, essa consciência, né, desse indivíduo jiva, né? Então, a questão é simples, porque este intelecto, este reflexo, lembra bem a definição de Jiva Atma. O Jiva Atma ele pode ser apreendido e compreendido como simplesmente uma constituição, um complexo corpo-mente, definido por seus atributos, suas qualidades, seus talentos, suas condições, né? Então, o Jiva Atma, se ele for compreendido do ponto de vista do Jiva, a sua constituição corpo-mente, entendeu? Então, ele é muito limitado em todos os sentidos, né? Mas se o Jiva Atma ele for compreendido do ponto de vista do Atma, do ser, da senciência que ele desfruta como Jiva Atma, entendeu? Se você compreender a sua natureza jívica como o Atma do Jiva, então não existe diferença entre o reflexo e a consciência original. Então, esse reflexo que você está confusa
ele pode ser visto tanto como um mero reflexo e que possui uma vida própria, uma consciência própria e que, a propósito, é uma consciência, uma vida, uma existência limitada, ou ele pode ser apreendido como a consciência original, porque, fundamentalmente, não existe diferença entre uma imagem dentro do espelho, entendeu? Então, o corpo sutil, você tem uma imagem, você tem o reflexo da imagem, tudo isso, entendeu? É parte de um fenômeno, né? Um fenômeno único. Então, quando a gente diz que o Jiva-Atma é Paramatma, a gente precisa compreender isso do ponto de vista que o reflexo, em realidade, é a consciência original, entendeu? Ela se reflete no aparato refletor. Então, quando você diz que você experiencia esse reflexo e você compreende que o reflexo só é um reflexo devido à sua natureza original, entendeu? Qualquer que seja o objeto refletido na superfície do espelho, ele é um reflexo fiel do objeto, entendeu? Então, a gente pode saber que essa consciência refletida é um reflexo fiel da consciência original. Ela se reflete no meu intelecto, eu a experimento como senciência, e eu percebo que existe um fator que não se modifica, que não faz nada, que é esse princípio consciência, esse princípio testemunha, que tem dois aspectos. Tem a testemunha que ela percebe, né, experiencialmente a sua existência como esse reflexo, essa testemunha experiencial, né? Mas ela compreende também a sua natureza, que não é realmente experiencial e que só pode ser obtida através do jnana, da compreensão, né? Então, esse Jiva-Atma, que você está se identificando sempre mais e mais, que você desenvolveu até mesmo uma certa orgulho, né, de estar, né, curtindo e vivenciando esse reflexo, etc., entendeu? Isso tudo é natural, né? Então, esse reflexo que é experienciável, ainda assim é um reflexo, entendeu? É um reflexo, porque a consciência original, ela não pode ser experienciada, ela não experiencia nem pode ser experienciada como um objeto de experiência em dualidade. Ela pode ser experienciada, sim, como a nossa própria natureza. Aí você experiencia a sua consciência, entendeu? Como é que você experiencia ela, Betânia? Você experiencia ela como reflexo dela mesma, a sua natureza, no seu intelecto, o intelecto do Jiva, entendeu? Então, você vai experimentando a sua natureza original através do seu reflexo, entendeu? E sabendo que tudo nada mais é do que essa consciência tendo uma experiência, tendo conhecimento através desse aparato refletor, né? O corpo sutil, aquilo que produz o Jiva-Atma, né? Então, o que eu estou querendo explicar para você melhor é que não existe realmente diferença, existe e não existe, como frequentemente o Vedanta nos diz, de qual modo o Jiva-Atma é Paramatma e de qual modo o Jiva-Atma não é o Paramatma. O Jiva-Atma não é o Paramatma, né? Isso tudo são insights que têm surgido na minha mente, na medida que eu vou desdobrando os ensinamentos, para tentar facilitar a compreensão de todos, né? Então, esse Jiva-Atma, ele não é realmente paramática quando ele se define como o complexo corpo-mente. Quando ele se define como o complexo dos três corpos, entendeu? Quando ele se identifica com a construção corpo-mente, ele já não é paramático, entendeu? Mas o Jiva-Atma, quando ele se identifica e se define como a consciência refletida, pura consciência refletida, aí sim ele pode dizer, essa consciência refletida é igual à consciência original. Fundamentalmente, é consciência pura. Uma é refletida num aparato refletor e a outra é antes que Maya
produza, né, o mundo onde os jivas ocorrem, onde essa consciência, esse fenômeno chamado reflexo da consciência ocorre, né? Então, esse Jiva-Atma, ele é Paramatma quando ele é compreendido como o ser do Jiva, e não as características que são inerentes à construção corpo-mente, entendeu? E é fácil a gente dizer, eu sei que eu não sou o corpo e a mente, mas é muito fácil a gente, né, dar umas vaciladas, é natural, e a gente começar a se identificar com essas experiências sutis, até mesmo do reflexo da consciência, Ananda Maya Kosha, ou qualquer tipo de objeto de experiência. Alguns desses são mais seduzentes, né, sedutores do que outros, né, imediatamente a gente tende já a se definir através desses aspectos da nossa fisicidade, fisicalidade. O complexo corpo-mente é feito de matéria sutil e densa, entendeu? Energias. Então, se a gente se identifica com matéria/energia, então nós somos o Jiva, e o Jiva não é o Paramatma. Mas se nós nos identificamos com o reflexo, entendeu? E se a gente não somente... Veja bem, no campo do yoga, os yogis, eles experienciam esse reflexo da consciência numa mente meditativa, contemplativa, satívica, e aí eles se definem, eles se identificam com esse reflexo, entendeu? Essas experiências de silêncio, de vacuidade, de nulidade, de expansão, de amor, todas as experiências místicas, né, espirituais, o yoga ele se identifica com esses aspectos da sua humanidade, da sua materialidade, o complexo corpo-mente, entendeu? Aqueles estados, aquelas experiências emocionais, mentais, etc., entendeu? Então, tudo isso é o que me define como Jiva. A minha construção corpo-mente e as experiências que eu obtenho através desse agente, através desse médium, né? Então, se eu me defino através da minha construção corpo-mente, a gente não pode dizer que o Jiva-Atma é Paramatma. No momento que você, Betânia, se define como o ser, o Atma, o puro reflexo da consciência, o reflexo da consciência, muito embora colorida pelas três energias, fundamentalmente é a consciência original sendo refletida, entendeu? Do mesmo modo que os raios de luz, quando eles refletem num aparato, num espelho, entendeu? Eles, do outro lado, eles saem refletidos como o quê? Como raios de luz. Raios de luz antes, raios de luz depois. A condição do aparato vai determinar o quanto esse reflexo será fiel à sua origem. Qual é a origem, a causa desse reflexo? É a luz original. Qual é a causa dessa consciência que nós experimentamos, né? Como o nosso intelecto humano? A causa original é a consciência original, né? Então, de qual modo essa consciência refletida é igual à consciência original? Isso vai depender do nosso sentimento de identificação. A gente precisa se identificar com o puro reflexo e não com as características desse reflexo, entendeu? Se você se identifica com as características desse reflexo, você olha a minha mente, olha isso, olha aquilo, olha quanto sabe, olha quanto... Né? Então, a gente fica preso, né, nessas características que são efeitos de Maya, né, da nossa configuração corpo-mente, e as experiências que nós obtemos a partir dela, entendeu? Então, é uma questão de definição e de identificação. Você se identificando sempre mais e mais com o reflexo da consciência, aí você sabe, naturalmente, eu sou a consciência a partir do qual esse reflexo, né, produz esse Jiva-Atma. Então, esse Jiva-Atma é a consciência refletida, como nós sabemos, entendeu? O que existe em comum entre essa consciência refletida e a consciência original? Consciência, né? A consciência do Jiva, ela vai estar misturada com as propriedades de Maya, mas ainda assim, sua pureza é a consciência. A gente diz que é importante a gente desenvolver Sattva para compreender isso, porque
o reflexo da consciência numa mente mais satívica, mais contemplativa, é muito mais facilmente apreendido, reconhecido, entendeu? Mas, fundamentalmente, esse reflexo ocorre sempre. Por isso que na mente do Yanni, quando esse conhecimento é claro e firme, livre de dúvidas, a mente do Yanni pode se modificar, mas essa convicção de autoconhecimento não se abala, entendeu? Ela permanece, porque ele compreendeu que a consciência refletida é a consciência original, independentemente das condições dos gunas desse aparato refletor, entendeu? Sim. É ótimo, professor, tudo isso. Agora, uma pergunta também, né? Porque como você me conhece, sabe? Eu estou maravilhada com esse reflexo que eu percebo como consciência, né? E aí, esse reflexo, né? Na experiência, vai falando que eu estou te ouvindo, tá? Tá. Se quiser, eu paro um pouquinho também, professor. Não tem problema. Aí, professor, esse reflexo, né, esse maravilhamento de, nossa, então, realmente eu sou essa consciência, né? Esse maravilhamento, assim, que eu experimento em Nietzsche, eu fico até preocupada o quanto isso pode me limitar a não assumir a consciência original, porque eu fico ali e eu falo, putz, é legal, eu experiencio a consciência original, é como, poxa, isso eu não vou conseguir experienciar, apesar que você falou, né, que eu consigo quando eu assumir a minha consciência, a minha identidade como original. Mas eu quero avançar como aluna, sabe? Eu não quero ficar presa nessa experiência maravilhada com esse reflexo que está na minha mente e que eu vou ficar procurando vivenciar ele, né? Porque eu falo, peraí, deixa eu... Nossa, olha lá que legal. Nossa, olha lá que legal. E fico fazendo isso em mim, entendeu? Não sei se não, por um tempo ou se eu me apego a isso. Não, isso é natural, eu conheço bem. Eu também media, quando o auto-reconhecimento ocorreu para mim, eu media esse conhecimento através desse reconhecimento cognitivo do reflexo, entendeu? Eu ficava de novo procurando, cadê o reflexo? Ah, estou aqui, eu sou essa consciência, entendeu? Eu sei exatamente, isso é natural. Parece uma coisa de louca, né? Cadê o reflexo? Ah, tá aqui, deixa eu fechar o olho, puta, já vi aqui. Tá sempre presente mesmo, é imutável mesmo. Nossa, que louco. Mas eu fico preocupada com isso, me traz a limitação, entendeu? Da experiência e não o assumir a consciência original, que daí... O que está faltando para você? Sentido. O que está faltando para você é simplesmente deixar claro, fica muito claro para você de que o autoconhecimento ele é um conhecimento direto, imediato a respeito da sua real natureza, da natureza do Jiva Atma, né, como Atma, como ser puro, né? E esse auto-reconhecimento, ele não é realmente uma experiência. Toda essa experiência do reflexo, ela serve de apoio, entendeu? Ela serve de apoio para a gente perceber que essa consciência é que está nos concedendo a senciência humana, entendeu? Que a minha senciência, a minha capacidade de conhecimento cognitivo, etc., é toda ela derivada dessa consciência original. Então, a gente fica curtindo esse reflexo e isso é parte desse processo, desde que você saiba que a sua real natureza é a consciência original, que não é diferente do reflexo, mas é diferente do reflexo, entendeu? Porque o reflexo ele pode acabar se tornando um ego muito sutil, um ego espiritual muito sutil, entendeu? A gente vê isso no mundo do yoga, principalmente. Aquele assim, não, eu sou essa mente satívica, eu sou essa mente contemplativa, eu sou esse conhecimento, né,
sátiva, essa clareza, entendeu? Essa bem-aventurança, esse bem-estar de sentir a minha consciência, né, refletida. Então, tudo isso pode, sim, se desenvolver um ego sutil, entendeu? Mas eu não creio que isso seja um perigo para você, porque você é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, e você é uma pessoa associada a uma tradição, uma sampradaya, um professor, entendeu? Então, não é um problema. O que eu vejo é você precisa de, como você já disse mesmo, né? Você precisa compreender que esse conhecimento ele não é algo que possa ser experienciado. O conhecimento a respeito da sua real natureza, ele é feito de conhecimento e conhecimento puro, entendeu? É conhecimento a respeito da sua real natureza. E esse conhecimento não é uma experiência. Esse conhecimento ele vai abrir uma janela, né, através da qual a sua experiência com o mundo se modifica. Você já deve ter notado que o seu relacionamento com o mundo se modificou, entendeu? Então, isso é possível, isso é natural que seja assim. Mas a experiência, eu experimentando o ser, não existe, entendeu? Esse conhecimento, ele não tem realmente um elemento experiencial, como você já notou e já decifrou, o elemento experiencial desse autoconhecimento é, no máximo, a experiência do reflexo, uma vez você compreenda que o reflexo vem da consciência original. Então, você já sabendo que não existe um reflexo sem essa origem, não existe o reflexo de um objeto sem o objeto de origem, não existe o reflexo da consciência sem a consciência de origem. Então, agora, tudo o que você precisa é abrir mão da ideia de experienciar a sua natureza, porque você não pode experienciar aquilo que você é em sua natureza, entendeu? É aquilo sem o qual você não é você. Você não é um ser vivo, você não é um ser senciente. Você precisa compreender e abrir mão dessa tentativa inconsciente, subconsciente, de querer ainda experimentar aquilo que você é. Você é aquilo que você é. E você não experimenta a sua natureza, você compreende a sua natureza. Você compreende a sua natureza através dos seus efeitos e através dos ensinamentos do Vedanta que permitem a você compreender a sua natureza como pura consciência, e não como intelecto ou mente, não como a construção corpo-mente, entendeu? Então, é mais uma questão... Diga aí. Não, eu ia falar que ontem eu estava lendo um texto que o Paramahansa, um daqueles que o Gustavo traduziu, que o Paramahansa estava comentando, e aí ficou forte uma frase assim, que estava dizendo assim, eu sou a consciência e fique quieto. Como se, tipo, termina a frase aí, né? Eu sou a consciência e fique quieto. Tipo, termina a frase, não tem mais nada, né? O conhecimento... Porque esse complemento é o que é o experiencial que a gente quer colocar, não é? Tipo, eu sou a consciência e aí quero complementar mais coisas. Sim, não sei, me fez sentido, assim, foi até um impacto, assim, quando eu ouvi, entendeu? É impactante. Isso significa dizer que se você já compreendeu que você é a consciência, entendeu? Aí basta. A única coisa que falta é reivindicar a sua real identidade como consciência, entendeu? Aceitá-la, né? Abraçá-la. E por que não abraçá-la, entendeu? Porque ela não é um agente experienciador e eu não posso experienciá-la. Não, você experiencia ela, sim. Porque a cada momento, né, da vida desse jiva, você experiencia a sua natureza, a consciência, mais os objetos de experiência, né, que Ishvara te concede, né? Então você experiencia sempre a sua consciência, mas você não a experiencia, Betânia, objetivamente, mas você a experiencia como a sua natureza, entendeu? A sua subjetividade absoluta, a única subjetividade, o sujeito absoluto, o sujeito real, né? Então, esse sujeito real
é aquilo que experiencia fundamentalmente todos os objetos através do agente Jiva, do médium Jiva, né? Então, toda a experiência, mas primeiro você precisa de, finalmente, após você ter resolvido todas essas dúvidas, essas confusões, né? essas né? vaguezas, assim, né? Você vai clareando tudo isso, aí você chega a um ponto em que você fala, ok, eu estou convencida, estou satisfeita, então eu sou a consciência. Esse estágio final do autorreconhecimento, uma vez ele foi abordado por Swami Paramarthananda como dizendo, né, esse estágio final, que é um processo só de reivindicação, claiming significa reivindicação, entendeu? Você, todo o tempo, a qualquer momento, sempre que surge uma dúvida entre a sua identidade, sua natureza primária e secundária, você claima, você reivindica a sua primária, diz, não, eu sou essa consciência. Entendeu? Então, claim, esse é o estágio, é o último estágio. É o que falta mesmo para mim. Eu preciso reivindicar, isso não aconteceu ainda, né? Eu acho que estou nesse estágio dessa experiência, né, do reflexo, também no estágio de complementar, graças aos ensinamentos do Vedanta, saber que esse reflexo é a própria consciência original, né? Mas só por causa dos ensinamentos, não por causa da experiência, né? É interessante saber isso. Agora, reivindicar a minha natureza, em alguns momentos você até me disse assim, peraí, e até na última aula. Tá, vai, não, conclui, por favor. Desculpa. Que você falou assim, você precisa abandonar aos poucos a identidade secundária, né, para reivindicar a natureza. Eu acho que esse é o que, para mim, ainda não virou a chave, entendeu? Como que eu faço esse reivindicar, né? Embora... Parece que eu percebo isso tudo ainda como uma testemunha longe... quer dizer, longe e perto, na verdade, eu não sei nem explicar, porque às vezes eu sinto que eu mesma sou a consciência, né, experienciando isso, mas às vezes parece que eu enxergo aquilo que está acontecendo, né? Então ainda não está integrado, vamos dizer assim. De novo, você fala, às vezes eu experiencio como a consciência e às vezes eu experiencio como Jiva, sabendo que eu sou a consciência. É isso que você quer dizer? Então, o que eu quero te dizer a respeito disso é que esse conceito de experienciado do ponto de vista da consciência, ele não é realmente uma coisa prática experiencial, entendeu? Mas sim cognitiva intelectual, tá? Por quê? Porque a consciência, ela não é uma entidade experienciadora, Betânia, tá? Então, não tem modo da gente pular para o lado de lá da cerca e dizer assim, ok, agora eu estou experienciando como consciência. Não, a consciência, ela experiencia somente através do seu agente experienciador, né? Então, de novo, a gente precisa corrigir essas confusões sutis e saber que, do ponto de vista real, entendeu? O Jiva, ele é o único agente experienciador. Ele experiencia o reflexo da consciência, ele experiencia o reflexo da sua real natureza em seu intelecto. A gente sabe que a consciência, ela brilha toda vez que ela pervade o intelecto. Então, quanto mais contemplativo, mais satívico, mais puro é esse intelecto, mais a consciência brilha e mais fácil é para esse intelecto reconhecer a consciência que brilha como a sua real natureza, como consciência original. Tá? Então, tudo ocorre no intelecto do Jiva. O Jiva é que experiencia esse reflexo, e ele não consegue realmente experienciar a consciência, porque a consciência é a causa, ele é o efeito, e no final das contas ele vai discriminando tudo, ele vai discriminando a consciência de todos esses níveis de experiência humana, né? Os 5 koshas, por exemplo, etc.
ele vai discriminando, ele quer fazer esse trabalho de discriminação entre a sua natureza, a consciência, e todo e qualquer objeto de experiência, né? Então, a gente vai, através de todos esses estudos do Vedanta, fazendo essas discriminações, e, no final, o que ocorre com esse intelecto? Ele tem que rejeitar até mesmo ele para assumir sua identidade como consciência, entendeu? Porque o intelecto ele vai desenvolvendo esse refinamento, essa capacidade discriminativa, sutil, etc., mas, no final, ele precisa abandonar o seu sentimento de identidade no intelecto como intelecto e assumir que o Jiva-Atma é Paramatma, entendeu? Esse é como se fosse a morte final do ego, entendeu? O ego, no final, ele tem que sacrificar a si mesmo, né, como modo de dizer, para assumir, reivindicar e assumir a sua real identidade, entendeu? Essa é uma dança entre o ego e a sua real natureza em Brahman como Brahman, né? Então, esse auto-reconhecimento, ele vai acabar com essa identificação no ego como ego, né? E vai, em outras palavras, como se o ego cometesse suicídio, mas não é bem assim. Ele comete suicídio porque ele acaba destruindo essa ignorância cósmica universal, entendeu? O ego é essa ignorância, entendeu? Eu sou uma entidade separada, independente, e eu sou a realidade, eu sou o eu real, né? Sim, faz todo sentido. Esse rejeitar, né, o intelecto que está no comando aí. Isso é tudo muito gentil, tem que ser feito muito gentilmente, porque o intelecto é o nosso melhor amigo, como eu costumo dizer, é o instrumento através do qual esse autoconhecimento e a libertação do samsara pode ocorrer, entendeu? Então, a gente não precisa de sair por aí tentando destruí-lo, né, prematuramente, entendeu? A gente tem que trabalhar junto com o intelecto, né, a consciência, né, trabalhando com o seu intelecto, o jiva, né, vai desenvolvendo, purificando, até que o jiva, ele, numa linguagem dualística yogic, ele se funde na consciência, né, ele transcende a sua ignorância e se funde na consciência como consciência, né, numa linguagem yogic. É interessante que me veio a frase assim, né, agora, né, que rejeitar o intelecto é eu aceitar o ordinário, né, porque o ordinário no sentido da consciência, que não tem nada especial, né, Sim. porque o intelecto parece que é o senso de ser especial, né, por até estar passando por, vendo essa consciência brilhando, né? Enfim, parece que isso tudo traz o especial, né? Muito legal. Então, se eu rejeito esse especial, parece que fica o que é o ordinário, que é o comum, que não tem nada, que é o todo mesmo, né? De tudo, ou não dual, né? Sim. Então, esse sentimento de especialidade do ego, do intelecto, né? Ele é uma coisa que são os resquícios de ignorância do ego, né? O ego é fundamentalmente a ignorância. Na medida que o ego vai se refinando, se purificando, ele vai se tornando simplesmente um instrumento de conhecimento. Ele vai conhecendo, né? Vai extraindo conhecimento da vida e ele vai desenvolvendo um sentimento de ordinariedade, de como é que se diz? De humildade natural, entendeu? O intelecto sábio é um intelecto, é um intelecto humilde, entendeu? Porque ele sabe que, no final das contas, não existe nada de especial em ser a consciência, né? E muito menos de saber eu sou a consciência, porque tudo é a consciência, entendeu? Através dos desígnios de Ishvara em Mitya, né? Possibilitando esse conhecimento para a consciência, apesar de Mitya, né? Então, o intelecto, ele no início, ele possa desenvolver ainda esse sentimento de vaidade, especialidade,
Mas tudo isso vai gradualmente se desenvolvendo, se dissolvendo, né? Diminuindo, etc. E o ego sábio é aquele que vai se tornando sempre mais legitimamente, genuinamente humilde, entendeu? Então, nada para se preocupar a respeito disso. Já que nós somos uma entidade experienciadora, né? Então, nada a se preocupar. Não, Foi ótimo, nada a professor. se preocupar a respeito desse processo, entendeu? Esse sentimento, né, de que eu sou o Jiva, e dentro desse processo vedântico, o Jiva, ele vai se tornando um Jiva mais sábio, mais sábio, mais sábio, e vai inevitavelmente desenvolvendo um sentimento, né, uma arrogância sutil de que eu sou um Jiva sábio. Então, aí, de novo, a identificação com o Vijnana Maya Kosha, entendeu? Kosha intelectual, os meus conhecimentos, a minha sabedoria, entendeu? Então, isso é parte desse processo, e é isso que eu quis dizer, nada a se preocupar, você vai se tornando mais e mais consciente desses processos, dessas tendências, e você vai vendo isso como simplesmente mais ilusão, mais fantasia, e vai rejeitando, né? Vai simplesmente discriminando, dizer, não, eu não sou esse intelecto sábio, eu sou a luz que o revela, né? Eu sou a consciência que o ilumina e o revela. De novo e de novo, você vai discriminando você, essa consciência iluminadora, né? Daquilo que é revelado por ela, né? Maravilhoso, professor. Isso aí. Graças a Deus, outro dia, graças a Ishvara, né? Outro dia o Alex colocou um gráfico, né, sobre a devoção. É muito lindo, assim, né? E vai falando os estágios, assim, né? E eu lembro que esse gráfico eu vi pela primeira vez, a primeira vez que eu conheci você, que foi no seminário, que falava sobre o relacionamento pessoal com Deus e depois qual era o avanço para o relacionamento impessoal, depois quando se está no Karma Yoga, o Passana Yoga, e depois a não dualidade, essa evolução, né? E até falei para o Alex, né, que quando a gente tem mesmo os ensinamentos e um professor qualificado, a gente é capaz de ir vendo o progresso, né? Nossa, eu lá em 2019, quando eu comecei ali com você, eu estava no nível ali de que eu nem acreditava que Deus existia, né? Por questões anteriores, enfim, ficou vago aquele espaço que antes era... Ele tinha como Deus o Deus católico, porque eu fui a vida inteira católica, né? Então, eu tinha ficado vago ali, porque eu tinha desistido desse Deus católico, né? E aí depois fui assumindo Ishvara, aí tem os ensinamentos, é tudo um processo mesmo. E a gente vai vendo que só o conhecimento mesmo, eu não precisei fazer nenhuma outra ação, só o conhecimento mesmo, né, a compreensão, a gente já vai passando os estágios, né, de um para o outro, de um para o outro. Então, isso que me aconteceu há pouco tempo, dessa percepção experiencial até sobre a consciência, a luz, o brilho, né? Também não foi nenhuma prática que eu fiquei ali fazendo, né? Foi por meio do conhecimento mesmo, do estudo, tudo, né? E é muito rico estar no Vedanta Brasil. Eu queria até trazer esse depoimento, assim, com você como professor, como mais com os outros dois colaboradores, o Alex e o Fábio, e a gente vai vendo que a gente vai progredindo, né? Eu não tenho a pretensão de,
né, falar assim, olha, já sou autorrealizada, ou já tenho moksha, ou alguma coisa assim, porque eu estou vendo isso como natural e progressivo, né? E é um estudo que vai demorar minha vida inteira, espero aí. Não para chegar lá, mas também tudo bem, eu já estou colhendo os frutos. Mas eu queria dizer isso também, né, professor, que participar de todas as aulas, fazer esse processo, não precisa fazer mais nenhuma ação. É como se fosse assim, a compreensão já muda a sua experiência no dia a dia. Sim, sim. E a gente vai progredindo, né? Esse é um bom ponto, porque muitas pessoas chegam no Vedanta, mas eles ainda permanecem divididos entre as yogas da ação e a yoga do estudo, contemplação e compreensão. Eles ficam ainda com um pé, cada pé num daqueles mundos, entendeu? E você está dizendo uma coisa bacana, que gradualmente você abandonou tudo e a sua confiança, né? Nesse processo cognitivo, né, de compreensão, que é todo ele prático, porque é todo ele baseado na análise não bem examinada de nossas experiências, né? Então, você confia. Agora você tem um shraddha, uma confiança nesse processo total. Por quê? Porque você o colocou a teste e viu que os resultados são inevitáveis, naturalmente, dependendo das qualificações de cada um de nós, né? Então, isso é um depoimento bacana. O conhecimento é tudo, né? Se o conhecimento, a compreensão, o estudo e a compreensão, né, desse material, desse conhecimento, ele não resolve, então a gente precisa dar um passo para trás e realmente voltar para as yogas da ação e resultados das ações como meio de preparação. E aí nós estamos principalmente nos referindo ao Karma Yoga, né? Agir mesmo com aquele espírito, aquela compreensão, trazendo na nossa equação da vida, né, esses relacionamentos com Deus. Primeiro a gente integra Deus, porque a maioria das pessoas rejeitou Deus. Você integra, começa a compreender Deus, integra Deus na sua equação da vida, de vida, né? Aí você vai desenvolvendo relacionamentos com Ishvara, né? Desde aqueles mais infantis até aqueles mais maduros, né? Então, essa atitude, né? Essa atitude a respeito das ações, os resultados, né? Esse conhecimento e essa atitude, ela é a yoga, né? A yoga da ação, do karma yoga, né? Que vai nos ajudar simultaneamente a preparar ainda mais, né? Refinar ainda mais, purificar ainda mais a mente para esse conhecimento. Mas, no final das contas, é o conhecimento, como você mesmo disse, que vai nos libertando, né? E, naturalmente, o Karma Yoga também é uma yoga de conhecimento, porque você precisa conhecer. Conhecer o quê? Conhecer Deus, conhecer Mitya, conhecer as leis que governam esse Dharma Field, entendeu? Então, é tudo conhecimento. Quando a gente chega no Vedanta, a gente tem que saber que tudo é somente possível através do conhecimento, embora não todos estejam prontos para a yoga do conhecimento. É isso. E até assim, por exemplo, eu dou risada, né? Mas eu tô tirando um mega ouro do tombo que eu levei, né? Porque Ishvara fez eu ficar ali sentadinha satívica para eu poder estudar até mais, né? Eu falei, caramba, Ishvara, só porque eu tinha olhado isso ali no Panchadasi, no seminário, você falou, agora você vai dar um mergulhinho. Aí eu tô dando um mergulho. E tá super legal, sabe, professor? Porque eu nunca tive tão satívica, assim, é interessante. Tô super tranquila e o mundo caindo lá fora, né? Porque tá tudo meio turbulento, mas eu tô achando que assim mesmo, tudo é graça mesmo, né? E eu tô sendo agraciada aqui, já fui por chegar no Vedanta, já fui por ter você como professor, ter o Fábio ali do lado, o Alex, toda a Sampradaya, e agora esse joelho para eu poder ficar quieta. Aquela pessoa que chegou lá super rajásica, né? Agora é interessante, é uma outra vida mesmo, né? Muito bom, professor. Obrigada, viu? Nada, você dispõe a qualquer momento que você quiser, a gente pode fazer outras sessões, tá?
Você vai aí Tá bom, processando, trabalhando e depois você me diz como vão as coisas. Tá bom. A gente pode publicar esse encontro nosso, esse satsang? Pode sim, professor. Okay. Pode sim. Você acha que é adequado? Para mim, está tranquilo. Muito válido, sim. Então tá. Obrigada. Om Purnamada Purnamidam Purnamidam Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Ok? Tchau, querida. Um prazer enorme. Até a próxima, então, tá? Até a próxima, professor. Tchau, querida. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.